Agora, na língua portuguesa, vamos pegar o caderno de português, tá? Caderno de português para a gente fazer a correção da atividade da aula passada. Vamos lá? Bom, então nós temos aí número 1. Ligue os sinais abaixo. Então, nós temos aqui 3 tipos de sinais de pontuação. Vamos ver o nome desses pontos? Esse primeiro ponto aqui é qual ponto? Ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação? Ponto de interrogação. Esse sinal aí nós usamos para fazer perguntas, isso mesmo, tá? Para fazer perguntas. Então, vamos ligar aqui no ponto de interrogação. Depois nós temos aqui um outro sinal. Ele é ponto final ou ponto de exclamação? Ele é ponto de exclamação, tá? Então, eu uso em frases que me passa alegria, dor, tá? Admiração. Então, eu vou ligar aqui neste ponto. Ponto de exclamação aqui. E por último, nós temos quem? O ponto final, que é apenas um pontinho. Eu utilizo nas frases afirmativas e negativas, tá bom? Então, quando eu nego alguma coisa ou quando eu afirmo, eu utilizo ponto final. Ou quando também termina aquele parágrafo, tá? Também utilizo ponto final. Vai depender do que eu for escrever. Número 2. Passe as frases afirmativas para negativa. Então, nós aprendemos que frase negativa tem que ter a letrinha, a palavrinha não, tá? Não, que está negando. Então, nós temos aqui, ele gosta de brincar no parque. Então, nós vamos escrever ele não gosta de brincar no parque, tá? Por que é uma frase negativa? Porque eu coloquei a palavra não. Então, eu tirei da afirmativa que eu estava afirmando que gosto de brincar e coloquei negativa. Eu estou negando, tá? Eu não gosto de brincar no parque. Então, ele não gosta de brincar no parque. Letra B. Eu vou passear com a mamãe. Então, eu vou colocar eu não vou passear com a mamãe. Então, eu não vou passear com a mamãe. Eu estou negando. Então, eu coloquei o não. Então, vocês viram tanto que é fácil? Se eu colocar não, significa que é uma frase negativa. Basta colocar o não. Número 3. Coloque os sinais de pontuação nas frases abaixo. Então, nós temos aqui alguns sinais. Temos ponto final, vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação e 2 pontos. Vamos ver aonde que esses pontos irão encaixar aqui na frase. O cão espantou a galinha. Qual ponto que é aqui? Ó, ele está afirmando que o cão espantou a galinha. Então, é ponto final. Então, vamos colocar ponto final, tá? Letra B. Você gosta de carne de frango? Eu estou perguntando se você gosta de carne de frango. Então, eu vou colocar ponto de interrogação. Por quê? Porque é uma pergunta que eu estou fazendo.
Ai, que dor! Ai, que dor! Então, aqui é o ponto de exclamação. Por quê? Eu estou exclamando uma dor, eu estou informando que eu estou sentindo dor. Então, ponto de exclamação. Beleza? Então, aqui está feita, corrigida a tarefa de casa que foi do caderno de português. Agora vamos para o livro de português. Pega o livro, então. Bom, pega o livro de português, então, tá? Livro de português. Cor preto, cor preto. Vamos colocar na página 108. Página 108, vamos trabalhar palavras com M ou N no final da sílaba, tá? Vamos então aprender onde é que eu uso o M de mamãe e onde é que eu uso o N de navio, tá? Tem muita gente que confunde aí, mas nós temos uma regrinha para escrever a letra no local certo, tá bom? Então a professora colocou aqui no quadro, ó, M ou N e colocou algumas palavras aqui para a gente completar com M ou N. Vamos completar então? Olha só, eu tenho aqui então inverno. Vocês acham que inverno eu uso M ou N? Inverno. Ah, professora, eu acho que usa M. Ah, professora, eu acho que uso N. Tá. Vamos passar para a próxima, então. Umbigo. Vocês acham que eu uso M ou N? Umbigo. Eu acho que é o M, professora. Não, professora, eu acho que é o N. E computador? Alguns podem achar que é o M de mamãe, outros podem achar que é o N de navio. Mas tem uma regra muito simples. Eu só uso M de mamãe antes de P ou B. Então, eu só vou usar o M antes do B de bola e do P de papai. Eu só posso usar M antes desses dois aqui, tá bom? E o N? O N eu posso usar em todas as outras consoantes, antes das outras consoantes. Então, se eu fixar essa regrinha aqui, beleza, eu vou acertar tudo. Igual aqui, ó, inverno, eu vou ver. Não é o V? Antes de V, eu posso usar M? Não, professora. Por quê? Porque para eu usar o M, tem que ser antes do B ou P. Então, inverno, como é V, eu vou usar o N. Vou colocar o N aqui. Umbigo. Umbigo tem qual letrinha aqui, ó? Tem o B. Eu posso usar o M? Posso, professora. Por quê? Porque o M vai estar antes do B. E na regrinha falou que eu posso usar o M antes de B. E computador, eu posso usar o M, professora? Não, por quê? Porque na regrinha eu tenho que usar M antes de P. Então, eu posso colocar o M aqui. Então, se você guardar essa regrinha aqui na sua cabecinha, beleza, você vai acertar onde é que a gente usa M ou N nas palavras, tá? Então, eu posso usar M de mamãe somente antes de B ou P, tá? E o N de navio, eu posso usar antes das outras consoantes, tá? Vamos passar para o livro, então? Página 108. Palavras com M ou N no final da sílaba. Conforto. José Paulo Paes. A roda gigante é maior que um elefante. Ela gira sem parar, mas não sai do lugar.
Lá do alto dela, a gente vê um mundo diferente. Fica tudo anão, como quando se olha do avião. Só que com mais conforto, nem se precisa ir ao aeroporto. Paz, José Paulo, um passarinho me contou, São Paulo, Ática, 1995, 96, página 13. Depois nós temos um outro texto, zumbido. Elias José. A palavra zumbido, ágil e desesperada, corta o ar e penetra e fere fundo, bem fundo, os ouvidos. José Elias, pequeno dicionário poético, humorístico, ilustrado, São Paulo, Paulinas, 2006, página 107. Usa-se M antes de P e B e N antes das outras consoantes. Então, nós temos aqui dois textos e nesses dois textos nós temos o M e o N, tá? Que nós usamos na palavrinha. Então, aqui no primeiro texto, olha só, nós temos aqui, ó, elefante, tá vendo? Elefante, eu usei o N antes do T de tatu. Depois eu tenho aqui, ó, vamos ver outra palavrinha. Olha aqui, ó, gente. Gente, eu também usei N antes do T de tatu. Depois eu tenho aqui, ó, mundo. Eu usei também N antes do D de dado. Depois eu tenho diferente. Eu usei N antes do T de tatu. Depois nós temos aqui quando. Quando nós temos que o N antes do D de dado. E depois nós temos conforto. N antes do F de feijão. Então, tá vendo? Tanto de palavras que tem o N antes de uma consoante. Vocês viram aí que nós temos várias consoantes e vimos o N antes. Aqui também, ó, conforto. N antes do F. Então, vocês viram aqui. E no texto zumbido, nós já vimos que o M antes do B. Tá vendo? Zumbido, M antes do B. Somente esta palavra, tá? Bom, então nós vimos aí, né, no texto, que tem palavras que tem o M no final da sílaba e tem palavras que tem o N no final da sílaba. E nós descobrimos também que antes do P e B eu só posso usar M. O N de navio eu posso usar em todas as outras consoantes, menos no P e B. Vamos para as atividades, então, da página 109, que praticando é que aprende. Vamos lá? Então, a número 1 aí tá pedindo para completar com M ou N e depois separar as sílabas. Então, a professora escreveu as palavras aqui no quadro, tá bom? Olha só. Então, eu tenho aqui a palavrinha cantor. Cantor. Cantor é com M ou com N? Eu já sei a regrinha, não sei? Eu sei que antes de B e P, eu só uso M de mamãe. Aqui é B e T? Não, professora, aí é T de tatu. Então, eu vou usar a letrinha N de navio, certinho? E agora eu vou o quê? Vou separar a sílaba, ó, can. Eu abri a boca uma vez, can, e tor, duas vezes. Beleza? Vamos para a próxima palavra, encanador. Encanador. Encanador tem a letrinha C aqui, ó. O C, antes de C, eu uso M ou N. Antes de C, professora, usa N. Por quê? Porque eu só posso usar M antes de P e B. Então, vou colocar aqui, ó, N, tá? Agora, eu vou separar a sílaba. Encanador.
certinho? Beleza? Próxima palavra. Lombada. Lombada. Eu uso M de mamãe ou N de navio? Professora, esse aí é o M de mamãe, sabe por quê? Porque eu posso usar M antes do B e P. E aí tem o B. Então eu vou usar M, tá? Agora vamos separar a sílaba. Lombada. Lombada. Certinho? Próxima palavra aí eu tenho ronco. Ronco. Ronco eu uso N ou M? Eu uso M de mamãe. Por quê? Por que M de mamãe, professora? Não, eu não posso usar M de mamãe, não. Tá? Eu tenho que usar o N de navio. Isso mesmo. N de navio. Eu só posso usar N de mamãe, professora, quando é antes do B ou P. E aí é C. Então, antes do C, eu uso N de navio. Isso mesmo. Cuidado com os pegas. Então, vamos separar? Ronco. Muito bem. Agora, vamos para a palavrinha tambor. Tambor, eu uso qual? M de mamãe ou N de navio? Tambor, eu posso usar o M de mamãe. Por quê? Porque eu tenho aqui a letrinha B. Antes do B, eu só posso usar M. Vamos separar tambor? Ó, tambor. Tambor, certinho? Camponês. Camponês, eu posso usar M de mamãe ou N de navio? M de mamãe. Olha aqui o P de papai, ó. Então, eu tenho que colocar M de mamãe. Vamos separar camponês? Camponês. Camponês, ó. Certinho? Próxima palavra, ventilador. Ventilador, eu vou colocar o M de navio ou M de mamãe? Professora, temos o T de tatu aí, então tem que ser o N de navio. Vamos colocar aqui N de navio, então. Vamos separar? Ventilador. Ventilador, certinho? E a última palavrinha aí, nós temos campo. Campo, M de mamãe ou N de navio? N de navio? Não! M de mamãe. Por quê? Porque eu posso usar o M antes de P e B. E aqui eu tenho o P de papai. Então, M. Vamos separar campo? Campo. Certinho? Então, ficou desta forma aqui, tá? Cantor, eu uso N de navio. Encanador, N de navio. Lombada, M de mamãe. Ronco, N de navio. Tambor, M de mamãe. Camponês, M de mamãe. Ventilador, N de navio. Campo, M de mamãe. Beleza? E aí, do lado, vocês irão separar as sílabas. Certinho? Bom, número 2, então. Preencha a cruzadinha. Nós temos aí várias imagens, tá? E todas essas imagens aí, nós temos o quê? Nós temos M de navio e M de mamãe. Vamos então colocar as letras aí na cruzadinha, formando a palavra e escrevendo elas corretamente. Vamos escrever então qual é o nome da imagem do número 1 aí
da cruzadinha na página 109. É um elefante. Olha só. Elefante. Qual que eu vou usar aqui? Eu vou usar o M de mamãe ou o N de navio? Professora, a senhora vai usar o N de navio. Por quê? Porque o N de mamãe eu só posso usar antes de P e B. E aí tá a letrinha T. Então, N de navio, tá? Escrevam aí na número 1, tá bom? Número 1 da cruzadinha, elefante. Número 2 aí, a imagem de número 2, nós temos uma ponte. Ponte, olha só, ponte. E aí, ponte, eu coloco M de mamãe ou N de navio? Ponte, professora. Ponte também N de navio, porque M de mamãe eu só posso colocar antes de P e B. Então, vamos lá, N de navio. Então, escrevam aí, número 2, ponte, tá? Número 3. Número 3, nós temos aí lâmpada. Lâmpada. Vamos escrever lâmpada, então, ó. Lâmpada. Lâmpada, eu coloco M de mamãe ou N de navio? Olha aqui a letrinha P. Então, se tem a letrinha P aí, eu vou colocar M de mamãe. Porque eu só posso usar M de mamãe antes de P ou B. Palavra de número 4. Palavra de número 4, eu tenho aí, número 4, bombeiro. Olha só, bombeiro, eu uso N de mamãe ou N de navio? Bombeiro. Bombeiro, eu uso M de mamãe. Então, vamos colocar aqui. Porque antes de B, eu posso usar M. Próxima palavra aí, número 5. Palavra de número 5 é o cachimbo. Nós temos a imagem de um cachimbo. Eu uso M de mamãe ou N de navio? Eu vou usar M de mamãe. Por quê? Porque antes do B eu uso M. Então, coloca aqui. Palavra de número 6. Número 6, nós temos a imagem de um anjo, ó. Anjo. Eu vou usar M de mamãe ou N de navio? Eu vou usar N de navio, porque eu tenho aqui a consoante J. E a última palavrinha aí, da última imagem nossa, de número 7, é o pandeiro, ó. Pandeiro. Eu vou usar M de mamãe ou N de navio? Eu vou usar N de navio. Olha a letrinha D aqui. Então, ficou desta forma. Na cruzadinha aí, 1, elefante, 2, ponte, 3, lâmpada, 4, bombeiro, 5, cachimbo, 6, anjo e 7, pandeiro, tá bom? Você vai copiar essas palavras aí na cruzadinha, certinho? Qualquer coisa aí, vocês pausam o vídeo para escrever corretamente, tá? Bom, então por hoje é só no livro de português. Vocês vão fazer aí em casa, só tá a página 110 e 111, tá bom? Então vocês irão continuar os exercícios aí, né, sobre N e M, certinho? E na próxima aula a gente faz a correção, tá? Não tem tarefa no caderno hoje, tá bom? Só no livro. Tanto o livro de ciências quanto o livro de português. Ó, tchau, tchau, tchau!
Beijos no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã.